Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 52. Necessidade. Por um instante, Ninaeve permaneceu parada no coração da pedra, sem ver e nem pensar em nada de Tel Aeraniriod. Ejianin era Xianshan, uma daquelas pessoas vis que haviam encolarado Egwene e tentado fazer o mesmo com ela. Ter noção daquilo ainda a deixava deprimida. A mulher era Xianshan e havia conquistado o afeto de Ninaeve, sorrateira feito uma serpente. Era tão difícil encontrar bons amigos desde que saíra de campo de Emond. Descobrir uma nova amiga e perdê-la daquele jeito. Eu a odeio por isso, mais do que tudo, resmungou, cruzando os braços com força. Ela me conquistou e agora não consigo desgostar dela, e a odeio por isso. Aquilo parecia não fazer sentido quando pronunciado em voz alta. Eu não sou obrigado a fazer sentido. Ela deu uma risada baixinha e balançou a cabeça, pesarosa. Sou uma pretensa Aes Sedai. Mas não devia deixe-se perder em devaneios feito uma garotinha boba. Kalandor cintilava. A espada de cristal jazia cravada nas pedras do chão sob o imenso domo, e as robustas colunas de pedra vermelha esvaneciam em fileiras escuras, a luz fraca e indistinta que vinha de todos os cantos. Era fácil recordar a sensação de estar sendo observada. Imaginá-la novamente. Isso se da outra vez tivesse sido imaginação. Isso se agora fosse. Podia haver qualquer coisa escondida ali. Um bastão bom e pesado surgiu em suas mãos, enquanto ela espiava pelas colunas. Onde estava Egwene? Era bem típico da garota fazer esperar daquele jeito, naquela escuridão. Até onde sabia, podia haver algo prestes a saltar em cima. Que vestido mais estranho, Ninaeve. Sufocando um gritinho, ela deu meia volta, emitindo um clangor metálico, o coração pulando na garganta. Egwene estava parada do outro lado de Kalandor, na companhia de duas mulheres de saias volumosas e chales escuros por sobre as blusas brancas. Os cabelos brancos como neve, batendo na cintura e presos por lenços dobrados. Ninaeve engoliu em seco, esperando que nenhuma delas percebesse, e tentou voltar a respirar normalmente. Chegar de mansinho daquele jeito? Uma das mulheres, a Aiel, ela conhecia pela descrição de Elaine. O rosto de Ames era muito jovem para aquele cabelo, mas aparentemente ela fora grisalha quase desde a infância. A outra, magra e ossuda, tinha olhos azul claros e um rosto curtido e enrugado. Devia ser Bair, a mais forte das duas, Ninaeve julgou depois de vê-las. Não que a tal Ames parecesse muito vestido estranho. Eu fiz barulho. Ela olhou para si mesma e perdeu o fôlego. Seu vestido guardava vaga semelhança com a indumentária de dois rios. Isso se as mulheres de dois rios usassem vestidos confeccionados em malhas de aço, com pedaços de placas de armadura, como as que ela vira em Shienar. Como os homens, como os homens conseguiam correr e pular nas celas vestidos naquelas coisas. A roupa lhe pesava nos ombros como se tivesse umas 100 libras. O bastão era agora de metal, com pregos na ponta, feito um capim carrapicho de aço brilhante. Mesmo sem tocar a própria cabeça, ela sabia que usava algum tipo de capacete. Enrubescendo furiosamente, se concentrou e trocou tudo para a boa lã de dois rios e um cajado de passeio.
Era bom ter os cabelos de volta em uma única trança, caída por cima do ombro. Pensamentos soltos causam problemas quando você caminha nos sonhos, disse Bahir em um tom de voz agudo e forte. Você tem de aprender a controlá-los se quiser seguir em frente. Eu consigo controlar muito bem os meus pensamentos, obrigada, retrucou Ninaeve, toda encrespada. Eu. Não era apenas a voz de Bahir que estava ficando fina. As duas sábias pareciam quase nebulosas, e Egwene, em um vestido de montaria azul claro, estava quase transparente. O que foi que houve com você? Por que está assim? Tente adentrar Tel'aran'rhiod, semi-adormecida em cima de uma cela, respondeu Egwene seca. Parecia tremeluzir. Já amanheceu na Terra da Trindade, nós estamos viajando. Eu tive de convencer Ames a me deixar vir, na verdade, pois estava com medo de que você ficasse preocupada. Já é uma tarefa bastante difícil sem o cavalo, observou Ames. Dormir um sono leve quando o nosso desejo é estar acordada. Egwene ainda não aprendeu completamente. Eu vou aprender, respondeu ela, enraivecida e determinada. Era sempre muito teimosa e afobada, naquela ânsia de aprender. Se essas sábias não a controlassem, ela de certo acabaria arrumando todo tipo de problema. Ninaeve parou de se preocupar com Egwene arrumar problemas assim que a mais jovem começou a falar do ataque de Trollocs e Dragkar ao Forte das Pedras Frias. Ciana, uma sábia andarilha dos sonhos entre os mortos. Rand apressando Zael Tardad em direção ao tal Al-Kairdal, no que parecia uma violação de todos os costumes, e enviando mensageiros para buscar outros ramos. O rapaz não confiava a ninguém em suas intenções. Os Aiel estavam apreensivos e Moiraine furiosa. A frustração de Moiraine até seria certo alívio para Ninaeve, que tinha esperanças de que Rand conseguisse dar um jeito de escapar da influência daquela mulher, se Egwene não estivesse exibindo uma carranca tão fechada. Não sei se é um plano ou se é loucura, concluiu Egwene. Se eu soubesse, poderia até suportar o que quer que fosse. Ninaeve, admito que não é a profecia, nem Tarmon-Gaiton que está me deixando ansiosa no momento. Talvez seja bobagem, mas prometi a Elaine que cuidaria dele, e não estou sabendo como. Ninaeve deu a volta na espada de cristal para abraçar Egwene. Pelo menos a amiga estava sólida, por mais que parecesse o reflexo de um espelho embaçado. A sanidade de Rand. Não havia nada que ela pudesse fazer a respeito, nenhum conforto que pudesse oferecer. Era Egwene quem estava lá para vê-lo. O melhor que você pode fazer por Elaine é pedir que ele leia o que ela escreveu. Às vezes ela fica preocupada com isso, mas não diz nada. Mas acho que está com medo de ter revelado mais do que deveria. Se ele acreditar que ela está completamente enrabixada, é mais provável que sinta o mesmo por ela, o que não a prejudica de forma alguma. Pelo menos temos algumas boas notícias em Tanchico. Algumas. Quando ela explicou, no entanto, pareceu muito pouco para justificar algumas. Então vocês ainda não sabem o que é que elas estão procurando, disse Egwene, depois que a outra terminou. Mas, mesmo que soubessem, elas estão em vantagem e ainda têm chance de encontrar antes. Não se eu puder evitar. Ninaeve encarou as duas sábias com um olhar firme e lúcido. Pelo que Elaine dissera a respeito da relutância de Ames em não fornecer nada além de advertências, ela precisaria de firmeza para lidar com as duas. Elas estavam tão enturvadas que uma lufada de ar mais forte seria capaz de soprá-las para longe, feito uma névoa. Elaine acha que vocês conhecem todo tipo de truque com os sonhos. Será que existe alguma forma de eu entrar nos sonhos de Amatera e descobrir se ela é amiga das trevas? Garota tonta. Os longos cabelos de Bahir sacudiram quando ela balançou a cabeça. A Aes Sedai, mas ainda assim boba. É muito perigoso adentrar os sonhos de alguém, a menos que a pessoa conheça você e esteja à sua espera.
O sonho é dela. Não é feito aqui. Lá, essa matéria detém o controle de tudo, até de você. Ela estivera tão certa de que esse era o caminho. Era irritante descobrir o contrário. E. Garota tonta? Eu não sou uma garota, retrucou bruscamente. Quis puxar a trança com força, mas em vez disso cravou o punho na cintura. Por alguma razão, andava se sentindo extremamente incomodado em puxar os cabelos nos últimos tempos. Eu fui sabedoria de campo de Emond antes de me tornar a Aes Sedai. Ela já quase não tropeçava na própria mentira. E controlava e calava a boca de mulheres tão velhas quanto vocês. Se sabem como me ajudar, então digam, em vez de ficarem despejando baboseiras tontas sobre o que é perigoso. Eu sei reconhecer o perigo. De súbito, ela percebeu que sua única trança havia sido dividida em duas, uma por cima de cada orelha, com fitas vermelhas entrelaçadas nas pontas. Vestia uma saia tão curta que deixava à mostra seus joelhos, além de uma blusa branca larga feito a das sábias. Seus sapatos e meias haviam sumido. De onde viera isso? Ela de certo jamais pensara em usar nada parecido. Egwene levou depressa a mão à boca. Estava horrorizada? Sem dúvida não estava sorrindo. Pensamentos soltos, disse Ames. De fato, podem trazer muitos problemas, Ninaeve Sedai, até você aprender. Apesar do tom suave, a mulher retorceu os lábios, disfarçando muito mal que estava se divertindo. Ninaeve se esforçou para manter a expressão serena. Elas não podiam ter nada a ver com aquilo. Não podem. Ela lutou para se trocar outra vez, e foi mesmo uma luta, como se algo a aprisionasse naquele estado. Suas bochechas foram ficando mais e mais vermelhas. De repente, no exato instante em que ela se viu a ponto de sucumbir e pedir um conselho, ou até uma ajuda, suas roupas e cabelos voltaram ao estado de antes. Ela remexeu os dedões com gratidão dentro dos bons sapatos robustos. Tinha mesmo sido apenas um pensamento estranho e aleatório. De todo modo, não pretendia externar qualquer suspeita. As três já estavam se divertindo bastante com aquilo, até Egwene. Não estou aqui para participar de uma competição idiota. Não vou ficar aplaudindo essas três. Já que não posso entrar no sonho dela, será que posso trazê-la até o mundo dos sonhos? Preciso dar um jeito de falar com ela. Não ensinaríamos isso a você, nem que soubéssemos, respondeu Ames com um puxão irritado no chale. O que você pede é uma perversidade, Ninaeve Sedai. Ela seria tão inútil aqui quanto você no sonho dela. A voz fina de Bair parecia uma barra de ferro. Desde a primeira andarilha dos sonhos se transmite a instrução de que ninguém jamais deve ser trazido para um sonho. Dizem que esse era o costume da sombra, nos últimos dias da Era das Lendas. Ninaeve remexeu os pés sob aqueles olhares severos. Percebendo que tinha um dos braços em torno de Egwene, permaneceu imóvel. Não pretendia deixar Egwene pensar que elas a tinham deixado desconfortável. Não que tivessem. Se ela pensasse nas experimentos que levava do círculo das mulheres antes de ser escolhida a sabedoria, as sábias não eram nada demais. Firmeza era o que elas a encaravam. Enturvadas ou não, essas mulheres poderiam disputar um duelo de olhares com Siwan Sanche, sobretudo Bair. Não o que a intimidassem, mas nem havia motivo para ser prudente. Elaine e eu estamos precisando de ajuda. A Ágia Negra está prestes a encontrar alguma coisa que pode prejudicar Rand. Se elas descobrirem antes de nós que coisa é essa, talvez sejam capazes de controlá-lo. Se houver algo que vocês possam fazer para ajudar, algo que possam me dizer, qualquer coisa mesmo. Aes Sedai, disse Ames. Você consegue fazer com que um pedido de ajuda pareça uma exigência. Ninaeve apertou os lábios. Exigência? Ela havia praticamente implorado.
Exigência, pois sim. No entanto, as mulheres Aiel não pareceram notar sua expressão, ou escolheram ignorar. Por outro lado, um perigo para Randy Thor. Não podemos permitir que a sombra detenha isso. Existe um caminho. Perigoso. Baer sacudiu a cabeça vigorosamente. Essa jovem sabe menos do que Egwene sabia quando chegou até nós. É muito perigoso para ela. Então talvez eu pudesse, começou Egwene, e as duas a cortaram de uma só vez. Você vai concluir seu treinamento. Está muito afoita para ir além do que já sabe, disse Baer com rispidez, ao mesmo tempo em que Ames vociferou em um tom nem um pouco mais leve. Você não está lá em Tanchico, não conhece o lugar, e não pode se apostar da necessidade de Ninaeve. Ela é a caçadora. Sob olhares rígidos feito ferro, Egwene assentiu, amuada, e as duas sábias se entreolharam. Por fim, Baer deu de ombros e ergueu o chale até o rosto. Estava claramente lavando as mãos em relação àquilo tudo. É perigoso, disse Ames. Do jeito que elas falavam, parecia até respirar era perigoso em Tel'aran'rhiod. Eu... Ninaeve fechou a boca ao ver os olhos de Ames ainda mais severos. Realmente não imaginava que tal coisa fosse possível. Ela manteve firme a imagem das roupas que estava usando. Era claro que as mulheres não tinham nada a ver com aquilo, porém achou sensato garantir que seu vestido não se alterasse. E mudou o que estava prestes a dizer. Eu vou tomar cuidado. Não é possível, respondeu Ames em um tom inexpressivo. Mas eu não conheço outro jeito. A chave é a necessidade. Quando um forte está cheio demais, o ramo precisa se dividir, e a necessidade é ter água no novo forte. Se ninguém conhecer um local que tenha água, uma de nós pode ser convocada a encontrá-lo. A chave, então, é a necessidade de um vale ou cânion apropriado, não muito distante do primeiro, com água. Concentrar-se nessa necessidade é o que aproxima a pessoa do que ela quer. Concentrar-se outra vez na necessidade aproxima ainda mais. Cada passo aproxima mais, até que por fim a pessoa se vê não apenas dentro do vale, mas bem ao lado de onde encontrará a água. Pode ser mais difícil para você, porque não sabe exatamente o que é que está buscando. Mas a intensidade da necessidade pode compensar isso. E você faz uma ideia de onde está esse palácio. O perigo é esse. E você precisa estar atenta a ele. A sábia inclinou-se em direção a Ninaeve, concentrada, fazendo-se claro em suas palavras, tão penetrantes quanto seu olhar. Cada passo é dado às cegas, com os olhos fechados. Você não tem como saber onde estará quando abrir os olhos. E não adianta nada encontrar água para se parar em cima de um ninho de víboras. As presas de uma rainha da montanha matam tão depressa nos sonhos quanto no mundo desperto. Acho que essas mulheres de quem Egwene fala matam mais depressa que a cobra. Eu fiz isso, exclamou Egwene. Ninaeve sentiu-a pular quando as mulheres Aiel dispararam os olhares em sua direção. Antes de conhecer vocês, acrescentou mais que depressa. Antes de irmos para Tear. Necessidade. Ninaeve sentia mais afeição pelas mulheres Aiel, agora que uma delas lhe fornecera algo de útil. Vocês têm de ficar de olho em Egwene, disse ela às duas, abraçando mais a jovem para demonstrar que falara de maneira carinhosa. Você tem razão, Baer. Ela vai tentar fazer mais do que sabe. Sempre foi assim. Por algum motivo, Baer arqueou uma sobrancelha branca para ela. Eu não acho que ela seja assim, disse Ames em um tom seco. É uma aluna obediente agora, não é mesmo, Egwene? A boca de Egwene se fechou, formando uma linha teimosa. Essas sábias não a conheciam muito bem, se acreditavam que uma mulher de 2 rios podia ser considerada obediente. Ainda assim, não disse nada. Aquilo era inesperado.
Tão difíceis quanto as Aes Sedai, ao que parecia, eram essas sábias Aiel. A hora de que Ninaeve dispunha estava passando, e ela borbulhava de impaciência para testar o método de uma vez. Se Elaine acordasse, ela talvez levasse horas para voltar a dormir. Daqui a 7 dias, disse. Uma de nós vai vir encontrar vocês aqui de novo. Egwene sentiu. Daqui a 7 dias, Rand vai ter se apresentado aos chefes dos clãs como aquele que vem com a Aurora, e os Aiel todos o apoiarão. Os olhos das sábias tremularam sutilmente, e Ames ajeitou o chale. Egwene não reparou. Só a luz sabe o que ele pretende fazer depois disso. Daqui a 7 dias, disse Ninaeve, Elan e eu já vamos ter tirado das mãos daquelas mulheres o que Liandrin está procurando. Do contrário, muito provavelmente, a Ágia Negra conseguiria encontrar o que quer que fosse. E, pelo visto, as sábias tinham tanta certeza de que os Aiel apoiariam Rand quanto Egwene tinha dos planos dele. Não existia certeza em lugar algum. De todo modo, não havia razão para sobrecarregar Egwene com mais dúvidas. Quando uma de nós retornar para encontrar você, elas todas já estarão sendo levadas à torre para julgamento. Tente tomar cuidado, Ninaeve. Sei que você não sabe como, mas mesmo assim tente. E também diga a Elaine que eu falei isso. Ela não é tão valente quanto você, mas chega perto. Ames Baer pousar uma das mãos em cada ombro de Egwene e as três desapareceram. Tentar tomar cuidado? Que boba. Ela sempre tomava cuidado. O que Egwene pretendera dizer em vez de valente? Ninaeve cruzou os braços com força em vez de puxar a trança. De certo, era melhor não saber. Ela percebeu que não havia contado a Egwene sobre Egianin. Talvez fosse melhor não suscitar em Egwene as lembranças do cativeiro. Ninaeve recordava muito bem os pesadelos que a outra mulher tivera durante semanas depois de ter sido solta, acordando aos gritos, dizendo que não seria acorrentada. Era melhor deixar esse assunto adormecido. Egwene não precisaria mesmo algum dia encontrar a Xian Shan. Que se queime aquela mulher. Que se queime Jianin até virar cinzas. Que se queime. Assim não estou usando meu tempo com sabedoria, disse em voz alta. As palavras ecoaram pelas colunas compridas. Com a partida das outras, as colunas pareciam ainda mais agourentas do que antes. Um esconderijo para espreitadores e coisas prestes a pular nela. Era hora de partir. Antes, porém, ela mudou os cabelos para um conjunto de trancinhas compridas e finas e o vestido para um bem apertado de seda verde escura. Um véu transparente lhe cobria a boca e o nariz, ondeando de leve quando ela respirava. Com uma careta, ela acrescentou contas de jade verde às tranças delgadas. Se alguma das irmãs negras usasse o terangreal roubado para adentrar o mundo dos sonhos e a visse no palácio da Panarca, pensaria tratar-se apenas de uma taraboniana que se transportara para lá em sonho, da forma mais costumeira possível. Algumas, no entanto, a conheciam de vista. Ela ergueu um punhado das tranças com contas e abriu um sorriso. Cor de mel. Não sabia que aquilo era possível. Como será que eu estou? Será que elas ainda conseguem me reconhecer? De súbito, um espelho de chão comprido surgiu ao lado de Callandor. No reflexo, seus grandes olhos castanhos se arregalaram de choque. Sua boca, de botão de rosa, se escancarou. Ela tinha o rosto de Hendra. Suas feições mudavam, depois retornavam. Os olhos e os cabelos se alteravam, mais escuros, com esforço. Com esforço, ela os transformou nos da estalajadeira. Agora ninguém a reconheceria. E a Yuene achando que ela não sabia tomar cuidado. E fechou os olhos e se concentrou em Tanchico, no palácio da Panarca, na necessidade. Algo perigoso para Rand, para o dragão renascido. Necessidade.
Ao redor, Tel'aran'rhiod mudou. Ela sentiu uma guinada deslizante e abriu os olhos, ansiosa, para ver o que havia encontrado. Era um dormitório grande, como todos os 6 do Jardim das Três Ameixeiras. As paredes de massa branca trabalhadas com frisos pintados, lampiões dourados pendurados no teto por correntes também douradas. Os compridos pilares da cama exibiam entalhes de galhos de folhas em um dossel sobre os colchões. Uma mulher que sequer chegara à meia-idade estava parada ao pé da cama, rija, encostada em um dos pilares. Era de fato bastante encantadora, com aquele tipo de beicinho que a própria Nina Eve adotara. Por sobre as tranças escuras, usava uma coroa de folhas de 3 pontas cravejadas de rubis e pérolas, com uma pedra da lua maior que um ovo de ganso, e em seu pescoço pendia uma ampla estola que caía até os joelhos, com bordados de árvore em toda extensão. Além de coroa e estola, a mulher usava apenas uma camada brilhante de suor. Seus olhos trêmulos estavam fixos em uma segunda mulher, deitada confortavelmente em um sofá abaixo. Esta segunda mulher estava de costas para Nina Eve, tão nebulosa quanto a Egwene estivera antes. Era pequena e esguia. Os cabelos escuros caíam soltos pelos ombros, e o vestido amarelo claro de saias largas, sem dúvida, não era taraboniano. Nina Eve não precisava ver o rosto da mulher para saber que tinha grandes olhos azuis e um aspecto sagaz. Tampouco era preciso ver as tramas de ar prendendo a primeira à coluna da cama, para saber que estava olhando para Temaile Kinderod. Aprender-se tanto quando você usa os seus sonhos em vez de desperdiçar o sono, dizia Temaile com um sotaque cairriano em meio a risadas. Não está se divertindo? O que é que vou lhe ensinar agora? Já sei. Eu amei 1000 marinheiros. Ela balançou um dedo em advertência. Aprenda a letra toda bem direitinho, Matera. Você sabe que eu não iria querer... O que é que você está olhando? De repente, Nina Eve percebeu que a mulher presa à coluna da... De repente, Nina Eve percebeu que a mulher presa à coluna da cama, a Matera, a panarca, tinha os olhos cravados nela. Temaire se mexeu lentamente, como se fosse virar a cabeça. Nina Eve fechou os olhos com força. Necessidade. Mudança. Apoiando-se contra a coluna estreita, Nina Eve tragou o ar como se estivesse corrido 20 milhas, sem sequer se perguntar onde estava. Seu coração batia feito um tambor ensandecido. Aquilo era de fato como aterrissar em um ninho de víboras. Temaile Kinderod, a irmã negra que Amico dissera gostar de infligir dor, e ao ponto de suscitar o comentário de outra mulher da Ásia Negra. E ela ali, incapaz de canalizar uma faísca que fosse. Poderia ter acabado decorando uma daquelas colunas da cama ao lado de Amatera. Luz. Ela estremeceu visualizando a cena. Acalme-se, mulher. Você já saiu de lá, e mesmo que Temaire tenha visto você, viu uma mulher de cabelos cor de mel que sumiu. Só uma taraboniana que adentrou o Tel'aran'rhiod em sonho. De certo que Temaile não poderia ter notado Nina Eve por tempo suficiente para sentir sua capacidade de canalizar. A habilidade estava presente e podia ser sentida por qualquer uma que também a tivesse. Apenas um instante. E com sorte, insuficiente. Pelo menos ela agora sabia qual era a situação de Amatera. Estava claro que a mulher não era aliada de Temaile. Esse método de busca já tinha valido a pena. Mas não fora o bastante, ainda não. Controlando ao máximo a respiração, ela olhou ao redor. Fileiras de finas colunas brancas corriam por toda a largura e extensão de um imenso aposento, quase quadrado, com um chão de pedras polidas brancas, bem lisas, e teto alto cheio de lustres com ornamentos dourados. Uma corda grossa de seda branca corria ao longo do salão, presa em estacas de madeira escura polida na altura dos quadris.
menos onde teriam bloqueado os arcos de duas pontas de entrada. Nas paredes se viam fileiras de prateleiras, armários abertos e ossos de bestas exóticas, além de haver outros mostradores no chão, também isolados por cordas. O principal salão de exibições do palácio, segundo a descrição de Egwene. O que ela buscava devia estar naquele exato aposento. Seu próximo passo não seria tão cego quanto o primeiro. Certamente não havia ali nenhuma víbora, nenhuma temalha. De repente, uma mulher vistosa surgiu ao lado de um estojo de vidro com 4 pés entalhados no meio do cômodo. Não era uma taraboniana. Seus cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros, mas não foi isso que fez o queixo de Ninaeve desabar. O vestido da mulher era meio indistinto, ora prateado e opaco, ora cinza e tão transparente que revelava com clareza seu corpo, braços e pernas. Fosse lá de que canto o sonho da mulher a tivesse trazido, ela sem dúvida tinha uma imaginação bastante vívida para conceber aquilo. Nem os vestidos escandalosos das dumanesas de que Ninaeve ouvira falar se igualavam àquele. A mulher sorriu para o estojo de vidro, depois continuou avançando pelo salão e parou no canto oposto para examinar alguma coisa que Ninaeve não conseguia distinguir. Algo escuro que havia sobre um suporte de pedra branca. De senho franzido, Ninaeve abriu a mão que agarrava um punhado de tranças cor-de-mel. A mulher iria desaparecer a qualquer momento. Poucos que adentravam Tel Airaririod em sonho permaneciam por muito tempo. Naturalmente, não importaria se a mulher a visse. Ela, de certo, não era nenhuma da lista de irmãs negras. No entanto, parecia, de certa forma. Ninaeve percebeu que havia agarrado mais um punhado de tranças. A mulher. A mão de Ninaeve deu um puxão, por vontade própria e com força, e ela a encarou, estupefata. As juntas estavam brancas, a mão estremecia. Era quase como se pensar naquela mulher. A mão, no braço trêmulo, tentou puxar o cabelo outra vez. Por que sob a luz? A mulher obscura ainda permanecia parada na frente do distante pedestal branco. O tremor do braço de Ninaeve subiu para o ombro. Era claro que ela nunca tinha visto a mulher antes. No entanto, ela tentou abrir os dedos. Eles apenas se fecharam com mais força. Sem dúvida nunca tinham visto. Tremendo dos pés à cabeça, envolveu o corpo com o braço livre. Sem dúvida. Seus dentes queriam tiritar. A mulher parecia. Ela quis chorar. A mulher. Imagens irromperam em sua cabeça em uma explosão. Ela afundou junto à coluna ao seu lado, como se as imagens tivessem força física. Seus olhos se arregalaram. Ela viu a cena outra vez. A câmara das flores caídas e aquela mulher bonita e vigorosa, rodeada pelo brilho tênue de Saidar. Ela própria e Elaine, tagarelando feito crianças, brigando para responder primeiro, despejando tudo o que sabiam. O quanto teriam revelado? Era difícil lembrar os detalhes, mas ela se recordava vagamente de ter guardado algumas coisas. Não deliberadamente. Teria dito qualquer coisa à mulher, feito qualquer coisa que pedisse. Seu rosto ficou quente de vergonha e raiva. Se ela tinha sido capaz de omitir qualquer fragmento, fora porque estivera tão ansiosa para responder cada pergunta que ignorara a anterior. Não faz sentido, disse uma vozinha bem no fundo de sua cabeça. Se ela é alguma irmã negra da qual eu não estou sabendo, por que é que não nos entregou a Liandrin? Ela poderia. Nós teríamos ido com ela feito cordeirinhos. A raiva inconsciente não a deixava escutar. Uma irmã negra a fizera dançar feito uma marionete, depois pedira que ela esquecesse. Ordenara que ela esquecesse. E ela esquecera. Bem,
Agora a mulher iria descobrir como era encontrá-la bem preparada e divertida. Antes que ela conseguisse tocar a fonte verdadeira, Birgit surgiu subitamente ao lado da coluna próxima, vestindo seu casaco branco curto e as calças amarelas pregueadas nos tornozelos. Birgit, ou alguma mulher sonhando que era Birgit, com os cabelos dourados em uma trança elaborada. Com o dedo pressionado nos lábios em sinal de advertência, apontou para Nina Eve, depois com urgência na direção de uma das entradas em arco duplo que havia atrás. Com seus convincentes olhos azul claros, a mulher desapareceu. Nina Eve sacudiu a cabeça. Quem quer que fosse a mulher, não havia tempo. Ela se abriu para saidar e deu um giro, quase transbordando com o poder único e uma ira justificada. A mulher nebulosa tinha ido embora. Embora? Por que aquela loura idiota a havia distraído? Talvez ainda estivesse por ali, esperando por ela. Envolta no poder, avançou pela entrada que a mulher indicara. A mulher de cabelos dourados aguardava em um corredor luminoso e acarpetado, onde lampiões dourados apagados exalavam o aroma de óleo perfumado. Ela agora segurava um arco prateado e uma aljava com flechas prateadas pendia de sua cintura. Quem é você? Inquiriu Nina Eve furiosamente. Daria à mulher uma chance de se explicar. Depois lhe daria uma lição que ela não se esqueceria tão cedo. Você é a mesma idiota que atirou em mim no deserto, alegando que era Birgit? Eu estava prestes a ensinar boas maneiras a uma integrante da Ágia Negra quando você a deixou escapar. Eu sou Birgit, disse a mulher, inclinando-se sobre o próprio arco. Pelo menos esse é o nome que você reconheceria. E a lição poderia ter sido sua, sem dúvida, tanto aqui quanto na Terra da Trindade. Recordo as vidas que vivi como se fossem livros bem lidos, as mais antigas, mais nebulosas que as mais recentes, mas me lembro muito bem de quando lutei ao lado de Lewis Terry. Jamais esqueceria o rosto de Moghedin, assim como não esqueceria o de Asmodean, o homem que você quase perturbou em Ruídia. Asmodean? Moghedin? Aquela mulher era uma abandonada? Uma abandonada em Tanchico? E uma em Ruídia, no deserto. Egwene sem dúvida teria dito alguma coisa se soubesse. Não havia como adverti-la, não nos próximos 7 dias. A raiva e saidar irrompeu dentro dela. O que é que você está fazendo aqui? Eu sei que vocês todos desapareceram depois que a trombeta de Valério chamou, mas você está... Ela foi baixando a voz, um pouco desconcertada com o que estivera prestes a dizer, mas a outra mulher completou a frase tranquilamente para ela. Morta? Aqueles de nós que estão ligados à roda não morrem da mesma forma que os outros. Que lugar, que lugar melhor há para esperarmos até que a roda nos teça em novas vidas do que no mundo dos sonhos? Birgit soltou uma risada súbita. Estou começando a falar, feito uma filósofa. Em quase todas as vidas sou capaz de lembrar que nasci como uma simples garota que escolheu o arco. Sou uma arqueira, nada mais. Você é a heroína de 100 histórias, disse Nina Eve. E eu vi o que suas flechas fizeram em Falme. As Xianshan canalizando não atingiram você. Birgit, nós estamos enfrentando quase uma dúzia da Ágia Negra, e um dos abandonados também, ao que parece. A sua ajuda pode nos ser muito útil. A outra mulher fez uma careta, incomodada e pesarosa. Eu não posso, Nina Eve. Não posso tocar o mundo da carne, a não ser que a trombeta me chame outra vez, ou que a roda me teça para fora. Se isso acontecesse agora, você encontraria apenas uma criança choramingando no seio da mãe. Em relação a Falme, a trombeta nos chamou. Não estávamos lá com você, em carne e osso. Por isso o poder não pôde nos tocar. Já aqui, tudo faz parte do sonho, e o poder único me destruiria com tanta facilidade quanto a você. Mais até. Eu lhe disse, sou uma arqueira, um soldado de ocasião, nada mais.
Sua complexa trança dourada balançou quando ela sacudiu a cabeça. Não sei por que estou explicando. Eu não devia nem estar falando com você. Por que não? Já falou comigo antes. E Egwene achou que tinha visto você. Era você, não era? Nina Eve franziu o senho. Como é que sabe meu nome? Você simplesmente sabe as coisas? Eu sei o que vejo e ouço. Via e ouvia você sempre que conseguia encontrá-la. Você, as duas outras mulheres e o rapaz com os lobos. Segundo as normas, não podemos falar com ninguém que saiba que está em Tel Airaririod. E ainda assim, o mal caminha no sonho tanto quanto no mundo da carne. Vocês que o combatem me atraem, mesmo sabendo que não sou capaz de fazer nada. Eu me pego querendo ajudar vocês, mas não posso. Isso viola as normas que me conservam a tantas e tantas voltas da roda, que me permitem, mesmo nas memórias mais antigas e desbotadas, saber que já vivi 100 outras vezes, ou 1000. Falar com você viola normas sólidas como leis. É verdade, disse uma voz dura e masculina. Nina Eve deu um salto e quase disparou um golpe com o poder. O homem era escuro e muito musculoso e forte, e com longos cabos de duas espadas enfiadas por detrás dos ombros, foi caminhando na direção de Birgit, que estava a poucas passadas do ponto de onde ele surgira. Ué, pareceu Geralt aí, é? Com o que ela ouvira de Birgit, as espadas eram bastante para identificá-lo como Gaidal Ken. Mas enquanto Birgit, de pele clara e cabelos louros, era tão bela quanto nas histórias, ele definitivamente não era. Na verdade, talvez fosse o homem mais feio que Ninaeve já vira. O rosto largo e chato, o nariz imenso e pesadão, e a boca um talho, esgarçada demais. Birgit sorriu para o homem, no entanto. Seu toque no rosto dele carregava mais do que afeição. Foi uma surpresa ver que ele era o mais baixo. Troncudo e musculoso, de movimentos vigorosos, o homem dava a impressão de ser mais alto do que era. Nós estivemos ligados quase sempre, disse Birgit a Ninaeve, sem tirar os olhos de Ken. Ele costumava nascer logo antes de mim. Por isso sei que minha hora está chegando outra vez quando não consigo encontrá-lo. E, normalmente, eu o odeio da primeira vez que o vejo encarnado. Mas nós quase sempre terminamos amantes ou casados. Uma história simples, mas creio que já temos prolongado com 1000 variações. Ken ignorou Ninaeve como se ela não existisse. As regras existem por uma razão, Birgit. Ninguém conseguiu nada além de problemas e discórdia ao infligi-las. A voz dele era mesmo dura, Ninaeve percebeu. Nada parecida com o do homem das histórias. Talvez eu não consiga ficar sentado enquanto o mal segue lutando, disse Birgit baixinho. Ou talvez eu simplesmente anseie pela carne de novo. Faz muito tempo desde que nascemos pela última vez. A sombra acende novamente, Gaidal. Acende aqui. Temos de combatê-la. É por essa razão que estamos ligados à roda. Quando a trombeta nos convocar, nós vamos lutar. Quando a roda nos tecer, nós vamos lutar. Até lá, não. Ele a encarou, furioso. Você se esqueceu da promessa de Mogdin quando fomos atrás de Lúthien? Eu a vi, Birgit. Ela vai reconhecer você aqui. Birgit virou-se para Ninaeve. Vou ajudá-la como puder, mas não espere muita coisa. Tel Airaririod é o meu mundo inteiro, e aqui eu posso fazer menos do que você. Ninaeve piscou. O homem forte e escuro não havia se mexido, não que ela tivesse visto, mas ele de súbito parou a 2 passadas de distância, passando uma pedra de amolar em uma de suas espadas, com um som suave e sedoso de raspagem. Claramente, até onde ele sabia, Birgit estava conversando com o ar. O que você pode contar sobre Mogdin, Birgit? Eu preciso saber tudo que puder para enfrentá-la. Inclinando-se sobre o arco, Birgit franziu o senho, pensativa. Enfrentar Mogdin é difícil, e não é só porque ela é uma abandonada.
Ela se esconde e não se arrisca. Só ataca onde enxerga fraquezas e se move apenas nas sombras. Se ela teme a derrota, foge. Não é do tipo que luta até o fim, mesmo que quando se apresenta uma chance de vitória. Uma chance não basta para Mogidin, mas não a leve na brincadeira. Ela é uma serpente enrolada na grama alta, aguardando o momento de dar o bote, e tem menos compaixão do que uma cobra. Especialmente aqui, não a subestime. Lanfear sempre reivindicou a posse de Tel Aeririod, mas aqui Mogidin podia fazer muito mais coisas do que Lanfear, embora não tenha a mesma força no mundo da carne. Acho que ela não correria o risco de confrontar Lanfear. Ninaeve estremeceu, o medo lutando com a raiva que permitia reter o poder. Mogidin, Lanfear. Essa mulher falava dos abandonados com tanta naturalidade. Birgit, o que foi que Mogidin prometeu a você? Ela sabia o que eu era, ainda que eu não soubesse. Como eu não sei. Birgit olhou Ken. Ele parecia absorto na própria espada, mas ela baixou a voz mesmo assim. Ela prometeu me fazer chorar sozinha enquanto a roda girar, como se fosse um fato que simplesmente ainda não aconteceu. E mesmo assim você está disposta a ajudar. Como eu puder, Ninaeve. Lembre que eu lhe disse para não esperar muita coisa. Mais uma vez, ela olhou o homem que afiava a espada. Nós vamos nos encontrar de novo, Ninaeve. Se você tomar cuidado de sobreviver. Erguendo o arco de prata, ela pôs um braço em torno dos ombros de Ken e murmurou em seu ouvido. Fosse lá o que tivesse dito, Ken estava rindo quando os dois desapareceram. Ninaeve balançou a cabeça. Cuidado. Todos a estavam mandando tomar cuidado. Uma heroína lendária que dizia poder ajudar, mas que não havia muito a fazer. E um dos abandonados em Tanchico. Pensar em Mogidin, no que a mulher fizera a ela, fortaleceu sua ira até que o poder único estivesse ardendo feito sol em seu corpo. Abruptamente, ela se viu de volta no imenso salão onde estivera antes, quase desejando que a mulher tivesse retornado. Porém, o salão estava vazio de vida, exceto por ela mesma. A fúria e o poder estonteavam tanto dentro dela que parecia que sua pele iria enegrecer em chamas. Mogdin ou qualquer uma das irmãs negras podia ter mais facilidade de senti-la se ela estivesse agarrada ao poder, mas ela o agarrou mesmo assim. Quase desejava ser encontrada para que pudesse atacá-las. Temarle muito provavelmente ainda estava em Tel Aeririot. Se ela retornasse àquele dormitório, poderia acabar com Temarle de uma vez por todas. Poderia acabar com Temarle. E mandar um aviso às outras. Foi o bastante para fazê-la rosnar. O que fizera Mogdin sorrir? Ela avançou a passos firmes até o estojo, uma grande caixa de vidro em uma mesa entalhada, e espiou do lado de dentro. Havia estatuetas descombinadas em um círculo debaixo do vidro. Uma mulher nua de pé de altura. Uma mulher nua de um pé de altura se equilibrava nos dedos de um dos pés, dançando, de silhueta toda harmoniosa. E um pastor de menos da metade do tamanho dela, tocando gaita, com o cajado no ombro e uma ovelha a seus pés. Estatuetas tão comuns quanto quaisquer outras. No entanto, ela não tinha dúvida a respeito do que atraíra o sorriso da abandonada. Dentro do círculo, um suporte de madeira em laca vermelha continha um disco do tamanho da mão de um homem, dividido em duas metades por uma linha sinuosa. Um lado cintilando mais branco que a neve, o outro mais negro que piche. Era feito de coendilar, ela sabia. Já vira outros parecidos e somente 7 haviam sido feitos. Um dos selos da prisão do tenebroso. Um foco para uma das trancas que o mantinham alijado do mundo, em Shai al Ghul. Essa talvez fosse uma descoberta tão importante quanto a respeito do que ameaçava Rand. Aquilo tinha de ficar longe da Aja Negra. De súbito, ela tomou consciência do próprio reflexo. A tampa do estojo era do vidro mais delicado, sem bolhas,
e refletia uma imagem tão clara quanto um espelho, ainda que mais desbotada. Pedaços de seda verde escura lhe cobriam o corpo de modo a revelar cada curva de seus seios, quadris e coxas. Tranças compridas cor de mel repletas de contas de jade emolduravam um rosto com grandes olhos castanhos e um beicinho carnudo. O brilho tênue de Saidar não aparecia claro. Disfarçada de maneira irreconhecível a si própria, ela caminhava quase como uma placa que indicava a Aes Sedai. Eu consigo ser cuidadosa, resmungou ela. Ainda assim, aguentou mais um instante. O poder que a preenchia era como vida borbulhando em seus membros, todos os prazeres que ela algum dia conhecera penetrando sua carne. Por fim, sentiu-se tão boba que sua raiva foi consumida a ponto de permiti-la soltar o poder. Ou talvez atenuada, a ponto de ela não ser mais capaz de segurá-lo. Qualquer que fosse a razão, aquilo não ajudava sua busca. O que ela estava procurando tinha de estar em algum lugar daquele imenso salão, entre aqueles expositores. Ela desviou os olhos do que pareciam ser os ossos de um lagarto cheio de dentes de 10 passadas de comprimento, e então os fechou. Sem necessidade. Perigo para o dragão renascido. Para Rand, necessidade. Mudança. Ela se viu parada do lado de dentro da corda branca de seda que contornava as paredes, com a base de um pedestal de pedra branca lhe tocando o vestido. O que havia em cima não parecia tão perigoso ao primeiro olhar. Um colar e 2 braceletes com juntas de metal negro. Mas ela não podia chegar mais perto do que estava. A não ser que eu me sente em cima, ela pensou com ironia. Ninaeve esticou a mão para tocar os objetos. Dor, mágoa, sofrimento. E deu um pulo para trás, arquejante, as emoções brutais ainda ecoando em seu pensamento. Até a mais leve dúvida esvaneceu. Era isso que a Aja Negra estava caçando. E se o objeto ainda jazia sobre este pedestal em Tel Aeran-Ririod, também estava ali no mundo desperto. Ela as havia derrotado. Aquele pedestal de pedra branca. Com um giro, ela encarou o estojo de vidro que continha o lacre de Coendilar e localizou o ponto onde estivera parada da primeira vez em que vira Mogdin. A mulher estava encarando o mesmo pedestal, os braceletes e a coleira. Era claro que Mogdin sabia, mas... Tudo ao redor começou a girar e embaçar, desaparecendo. Acorde, Neve, murmurou Elaine, abafando um bocejo enquanto sacudia os ombros da mulher adormecida. Já deve ter passado 1 hora. Quero dormir um pouco também. Acorde, senão vai ver como é bom ter a cabeça enfiada em um balde d'água. Ninaeve arregalou os olhos e encarou a outra. Se ela sabe o que é, por que não entregou a elas? Se elas sabem quem ela é, por que é que ela tem de procurar o objeto em Tel Aeran-Ririod? Será que ela também está se escondendo delas? Do que é que você está falando? Com as tranças sacudindo, enquanto ela se remexia para se sentar, com a cabeça encostada na cabeceira da cama, Ninaeve ajeitou a roupa de baixo com força. Vou contar do que é que estou falando. O queixo de Elaine foi caindo à medida que Ninaeve revelava a história sobre o desenrolar de seu encontro com Egwene. Procurando com necessidade. Mogdin. Birgit Gai Dalken. O colar e os braceletes de metal negro. Asmodean no deserto. Um dos selos da prisão do Tenebroso no Palácio da Panarca. Elaine já estava afundada no canto do colchão, sem forças, bem antes que Ninaeve chegasse até Maile e a Panarca, praticamente jogadas à trama como uma lembrança tardia. E a mudança de aparência, o disfarce de Rendra. O rosto de Nina... Se o rosto de Ninaeve não estivesse tão sério e soturno, Elaine teria pensado que se tratava de alguma história maluca de Tom. Egianin, sentada de pernas cruzadas, vestida nas roupas de baixo de ninho, as mãos nos joelhos, parecia bastante incrédula.
Elaine esperou que Ninaeve não começasse uma briga porque ela havia soltado os pulsos da mulher. Mogdin. Essa era a parte mais horrenda. Uma abandonada em Tanchico. Uma abandonada trançando o poder em torno delas duas, fazendo-as revelar tudo. Elaine não conseguia se lembrar de nadica daquilo. O pensamento foi suficiente para fazê-la apertar o estômago com as duas mãos, subitamente enjoada. Eu não sei se Mogdin, Luz, ela pode mesmo simplesmente ter entrado e nos feito. Está se escondendo de Liandrin das outras, Ninaeve. Pode ser, pelo que Birgit, Luz, Birgit dando conselhos, disse a respeito dela. Seja lá o que Mogdin estiver aprontando, disse Ninaeve em um tom rígido. Pretendo deixar dela só os ossos. Ela se apoiou contra a cabeceira da cama com entalhes de flores. Em todo caso, precisamos manter esse selo bem longe delas, assim como o colar e os braceletes. Elaine balançou a cabeça. Como é que uma das. Como é que umas joias pode representar perigo a Randy? Você tem certeza? Será que são algum tipo de terangreal? Como era exatamente o aspecto delas? Era um colar e braceletes, vociferou Ninaeve desesperada. Dois braceletes articulados, feitos de algum metal preto, e um colar largo, feito uma coleira preta. Os olhos dela saltaram para Egianin, porém não antes dos de Elaine. Impassível, a mulher de cabelos escuros ajoelhou-se e sentou nos calcanhares. Nunca ouvi falar de um Adã feito para um homem, nem de um parecido com o que você descreveu. Ninguém tenta controlar um homem capaz de canalizar. É exatamente para isso que aquilo serve, respondeu Elaine lentamente. Ah, Luz. Acho que eu tinha esperança de que isso não existisse. Pelo menos Ninaeve havia encontrado antes. Pelo menos elas tinham a chance de impedir que aquilo fosse usado contra Rand. Ninaeve apertou os olhos ao perceber as mãos livres de Janin, mas não disse nada. Mogdin deve ser a única que sabe. Do contrário, não faz nenhum sentido. Se encontrarmos um jeito de entrar no palácio, conseguimos pegar o selo e o. Seja lá o que nome tenha isso. E, se conseguirmos libertar a Matera também, Liandrin e as camaradas dela vão encontrar a Legião da Panarca, a Guarda Civil e talvez os Mantos Brancos fechando o cerco. Eles não vão conseguir escapar. Elas não vão conseguir escapar canalizando. O problema é a gente entrar sem que ninguém perceba. Eu andei tendo umas ideias em relação a isso, disse Elaine, mas receio que os homens vão nos criar alguns empecilhos. Deixe, deixe os homens comigo, Nineve retrucou. Eu. Uma algazarra se ergueu no corredor e um homem gritou, na mesma rapidez. O silêncio se abateu novamente. Tom estava de vigia do lado de fora. Elaine deu um salto para abrir a porta, abraçando Saidara ao sair em disparada. Mas Nineve se arrastou da cama logo atrás dela. E Jerin também. Tom estava se levantando com uma das mãos na cabeça. Jurin com seu bastão e Barley Domon com seu porrete se encontravam em cima de um homem de cabelos loiros claros caído de cara no chão, inconsciente. Elaine correu até Tom e tentou delicadamente ajudá-lo a se levantar. Ele retribuiu com um sorriso de gratidão, mas afastou as mãos da moça de um jeito teimoso. Eu estou muito bem, criança. Muito bem? O homem estava com um galo na cabeça. O sujeito veio pelo corredor e de repente me deu um chute na cabeça. Estava atrás da minha bolsa, suponho. Simples assim. Tinha levado um chute na cabeça e estava bem. E teria conseguido levar a bolsa, disse Joelin, se eu não tivesse vindo ver se Tom queria dar uma descansada. Se eu não tivesse, resmungou Domon. A hostilidade entre os dois parecia um pouco atenuada, para variar. Elaine levou apenas um instante para perceber o motivo. Ninaeve e Jeanin estavam no corredor de roupas de baixo. Julie encarava as duas com uma expressão de aprovação que teria causado problemas se Rendra visse.
mas pelo menos o homem estava tentando não ser muito óbvio. Domo não se esforçou nem um pouco para disfarçar sua honesta avaliação de Jianin, cruzando os braços e fazendo um nojento beicinho enquanto a olhava de cima a baixo. A situação logo ficou clara para as outras mulheres, mas as três tiveram reações bastante diferentes. Ninaeve, vestida na fina seda branca, disparou ao caçador de ladrões um olhar irritadiço e saiu andando a passos firmes para o quarto, enfiando o rosto meio ruborizado de volta pela porta. E Jianin, cujo vestido de baixo de linho era consideravelmente mais comprido e grosso do que o de Ninaeve, e Jianin, que se mantivera fria e serena durante seu cativeiro, que lutara feito um guardião, arregalou os olhos e corou furiosamente, prendendo a respiração, horrorizada. Elane encarou, estupefata, quando a Xianshan soltou um ganido mortificado e pulou de volta para dentro. Portas se abriram de repente, e as cabeças que despontaram no corredor desapareceram no mesmo instante, fechando as portas atrás de si, diante da visão de um homem estirado no chão e outros parados de pé por cima dele. O som de algo pesado se arrastando sugeriu que o povo estava se protegendo do lado de dentro com camas e armários. Longos instantes depois, Egiani enfim espreitou pelo lado oposto a Ninaeve, ainda vermelha até o raiz dos cabelos. Elane realmente não compreendia. A mulher estava de roupas de baixo, verdade, mas quase tão coberta quanto Elane no vestido de Taraboniana. Ainda assim, Juilin e Domon não tinham o direito de cobiçá-la. Ela disparou aos dois um olhar severo que os poria imediatamente em seus devidos lugares. Infelizmente, Domon estava muito ocupado dando risadinhas e esfregando o lábio superior para perceber. Pelo menos, Juilin chegou a ver, mesmo soltando um suspiro pesado, como os homens faziam, quando consideravam que estavam sendo injustiçados. Evitando os olhos dela, ele se inclinou para alcançar as costas do camarada louro. Um homem bastante bonito, esbelto. Eu conheço esse sujeito, exclamou Juilin. Esse é o homem que tentou me roubar, ou pelo menos foi o que eu pensei, acrescentou mais lentamente. Não acredito em coincidências. Não, a menos que o dragão renascido esteja na cidade. Elane e Ninaeve trocaram olhares carrancudos. Sem dúvida, o estranho não estava a serviço de Liandrin. A Ágia Negra não usaria homens para vigiar os corredores em segredo, assim como não contrataria brigões de rua. Elane desviou o olhar para Egianin de forma indagativa. O de Ninaeve era ainda mais inquisitor. Ele é Xianshan, disse Egianin depois de um instante. Uma tentativa de resgate? Perguntou Ninaeve em um murmúrio seco, mas a outra mulher balançou a cabeça. Não duvido que ele estivesse procurando por mim, só que não para me resgatar, eu acho. Se ele estiver sabendo, ou sequer suspeitar que eu libertei Betamin, ia querer vir conversar comigo. Elaine imaginou que fosse mais do que conversar, o que foi confirmado, quando Egianin acrescentou. Talvez seja melhor se vocês o degolarem. Ele pode tentar causar problemas a vocês também, se considerar que são meus amigos, ou se descobrir que vocês são Aes Sedai. Ué? O grande contrabandista ilhanense disparou a ela, um olhar chocado, e o queixo de Juilin quase desabou no peito. Tom, por outro lado, assentiu, de forma pensativa e perturbadora. Não estamos aqui para degolar nenhum Xianshan, disse Ninaeve, como se pudesse mudar de ideia mais tarde. Baile, Juilin, leve o homem lá para fora, para o beco atrás da estalagem. Quando ele acordar, vai ter sorte se ainda estiver com as roupas de baixo. Tom, vai encontrar Rendra e diga a ela que queremos um chá bem forte na Câmara das Flores Caídas. E pergunte se ela tem casca de salgueiro ou acém. Vou preparar alguma coisa para sua cabeça. Os três homens a encararam. Ora, mexam-se, vociferou ela. Nós temos planos a fazer. Ela mal deu a Elaine tempo de voltar para dentro, antes de fechar a porta com um baque
e começara a pôr o vestido pela cabeça. Ejanin se enfiou dentro das roupas, como se os homens ainda a estivessem encarando. A melhor coisa é ignorar Ejanin, disse Elaine. Era estranho dar conselhos a uma pessoa mais velha que Ninaeve. No entanto, por mais competente que a Xianshan fosse em outros aspectos, estava claro que ela sabia pouco sobre os homens. Do contrário, você só vai encorajá-los. Eu não sei porquê, admitiu, mas é assim. Sua roupa estava bastante decente, de verdade. A cabeça de Egerin surgiu na parte de cima do vestido. Decente? Eu não sou uma serviçal. Não sou nenhuma dançarina de Xia. A carranca da mulher se transformou em um olhar de desagrado e perplexidade. Na verdade, ele até que é bem bonito. Eu não tinha percebido isso antes. Perguntando-se o que seria uma dançarina de Xia, Elaine foi ajudá-la com os botões. Vai dar motivo para a Rendra falar se permitir que Juilin flerte com você. A mulher de cabelos escuros disparou um olhar surpreso por cima do ombro. O caçador de ladrões? Eu estava falando de Baile Domon. Um homem de porte muito adequado, mas contrabandista. Ela soltou um suspiro lamentosa. Fora da lei. Elaine supunha que gosto não se discutia. Ai, ai, ai. Ninaeve, sem dúvida, amava Lan, e o homem era intimidador e empedernido até demais. Mas Baile Domon? O sujeito parecia um armário, quase tão grande quanto um ogir. Está parecendo Rendra com essa tagarelice, Elaine, vociferou Ninaeve. Com dificuldade, ela tentava fechar o vestido, as duas mãos nas costas. Se já terminaram de falar abobrinhas sobre homens, talvez não se incomodem de pular o assunto da costureira nova que vocês encontraram? Temos de fazer planos. Se esperarmos até estarmos com os homens, eles vão tentar assumir o controle, e eu não estou com a menor vontade de perder tempo colocando aqueles lá em seus devidos lugares. Já terminou com ela? Também estou precisando de ajuda aqui. Elaine fechou depressa o último botãozinho de Jianin. Depois foi calmamente até Ninaeve. Ela não ficava falando sobre homens e vestidos, nem perto de quanto Rendra falava. Afastando as tranças, Ninaeve lhe disparou uma carranca quando ela puxou com força o vestido para abotoá-lo. A fileira tripla e estreita de botões que subia pelas costas era necessária, não um simples ornamento. Ninaeve realmente deixava a Rendra convencê-la a usar os corpetes mais apertados que estavam na moda. E depois dizia que os outros passavam o tempo todo pensando em roupas. Ela certamente pensava em outras coisas. Andei pensando em como podemos entrar no palácio sem sermos notada, Ninaeve. Podemos ficar quase invisíveis. Enquanto ela falava, a carranca de Ninaeve se suavizou. A própria Ninaeve havia imaginado um meio de entrar no palácio. Quando Ejanin deu algumas sugestões, Ninaeve apertou os lábios, mas as ideias eram sensatas, e nem ela foi capaz de rejeitá-las por completo. Ao terminar de se aprontar para descer até a Câmara das Flores Caídas, as três já haviam combinado um plano e não tinham a menor intenção de deixar os homens mudarem absolutamente nada. Fosse Mogedin, a Aja Negra, ou quem quer que estivesse comandando as coisas no Palácio da Panarca, iria perder o prêmio antes mesmo de saber o que havia acontecido.